Fala, ouvinte! Bem-vindo ao Torre de Marfim, o podcast onde tecnologia, ciência e educação se encontram. Esse é mais um episódio vindo diretamente do nosso querido IGCE. Eu sou o Heitor. Eu sou a Thaís. E hoje vamos conhecer um pesquisador cuja carreira é a prova de que a ciência não tem fronteiras rígidas. Mestre em astrofísica pelo INPE, com doutorado e pós-doutorado pela USP, o professor Heraldo Pereira Marinho atua em áreas que vão de sistemas inteligentes a métodos formais. Hoje, vamos entender como o olhar de quem estudou o cosmos se aplica ao desenvolvimento de software e à formação de novos cientistas. Então, ajeite os fones e prepare-se para a decolagem, porque o Torre de Marfim está prestes a começar. Professor Heraldo, seja muito bem-vindo ao Torre de Marfim. Obrigado. Primeiro, deixa eu agradecer o convite para participar da famosa Torre de Marfim. E eu estou aqui para poder responder as perguntas, para a gente poder bater papo. Muito obrigado novamente por aceitar o nosso convite. E o senhor tem uma trajetória que transita entre diferentes universos acadêmicos. Como está a rotina atualmente dividida entre a graduação e os projetos de pesquisa hoje? A minha linha de pesquisa sempre foi direcionada para a computação. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fiz uma espécie de desvio de propósito, porque eu passei a me dedicar muito mais à parte computacional do que à aplicação. No mestrado eu fiz isso, eu desenvolvi um código que trabalha com árvores octais, bolei uma maneira diferente de outros autores, então eu fiz minha própria versão, e o doutorado foi a mesma coisa. Só que no doutorado eu já puxei para Machine Learning. É uma técnica de simulação baseada em conceitos de Machine Learning, que é o caso de interpolação de densidade, coisas desse tipo, de função distribuição de densidade. E essa técnica se chama SPH, e também eu desenvolvi meu próprio código, sem colar de ninguém. Na verdade, eu dei uma olhada num código e achei ruim, e esse código está na biblioteca Python. É usada em uma dessas técnicas de análise de aglomerações, de extração de característica. Ela, na verdade, é uma técnica estritamente tridimensional, enquanto a minha é só uma questão de parâmetro. Eu tive muito cuidado com essa questão de alocação de memória e coisas desse tipo, e a minha técnica, ela é multidimensional. Tanto é que eu usei para outras coisas, e ainda estou usando para outras coisas, que trabalho que eu estou realizando agora. Fascinante. Professor, o senhor é bacharel e mestre em física com doutorado em astrofísica. Olhando para trás, em retrospecto, como essa formação mudou a forma como o senhor enxerga a computação ou influenciou a sua forma de estruturar o pensamento algorítmico hoje? Então, eu às vezes comento com meus alunos em sala de aula que ser físico me ajudou bastante. E como eu sou físico teórico, eu puxei para a linha da física teórica. Eu não suportava aqueles experimentos da física, sempre trabalhando com cerâmica, coisa desse tipo, que é o pessoal da física de estado sólido. Então eu procurei a astrofísica para trabalhar com astrofísica teórica. A astrofísica computacional, ela entra como astrofísica teórica, né? E é interessante que quando eu vim para cá, era eu sozinho, ninguém queria se juntar para trabalhar comigo. E agora está cheio de cientistas computacionais colaborando com trabalhos de astronomia e astrofísica. Recentemente a gente publicou um trabalho, o Nelson, o Fabrício e o Caetano. Publicamos um trabalho interessante, em que a gente faz análise de aglomerações com séries temporais. Essas séries temporais, elas vêm da integração numérica, que vocês devem ter estudado isso em cálculo numérico, da integração numérica com Runge-Kutta, da órbita, da evolução de um satélite fictício ou satélite sintético em torno de Saturno. E esse trabalho é um trabalho assim que eu particularmente achei muito bom. E eu acredito que esse trabalho vai ter rendimento, vai ter citações. A retribuição pra gente são as citações. Maravilha. Muitos alunos hoje entram na computação querendo apenas aprender a ferramenta, ou a linguagem da moda. O senhor diria que o rigor teórico da física e da matemática ainda é o diferencial para um bom cientista da computação? Sim. Principalmente naquilo que eu, Fabrício, o Caetano, nisso que a gente trabalha, envolve conceitos como, por exemplo, superfícies de dimensão intermediária em espaços multidimensionais. Existe uma técnica chamada UMAP. Esse U é de Unified, o M é de Manifold e o AP eu não lembro mais o que é. Mas é uma técnica
que é o seguinte: você tem sua distribuição de dados, distribuição de pontos, o espaço é um espaço com um número qualquer de dimensões, e você tem que encontrar neste espaço uma distribuição de pontos que mais se ajusta a uma superfície. A superfície, quando você tem espaço com mais de 3 dimensões, superfície vai ter dimensões intermediárias. Então, por exemplo, no espaço de 3 dimensões, a superfície só tem 2 dimensões. Exemplo, plano, que vocês estudaram em geometria analítica, né? Um plano, no caso das 3 dimensões, só existe o hiperplano, que é a dimensão máxima. No espaço de 4 dimensões, você teria o hiperplano como sendo uma variedade de 3 dimensões, mas linear, para ser um plano. Essa técnica ela já trabalha com um ajuste não linear sobre a distribuição de pontos. Às vezes você vê seus dados embaralhados, você vê lá você vê um ruído, você vê um bolo de dados. E se você conseguisse visualizar em mais de 3 dimensões, 2, né? Você ficaria confuso. Quando você usa essas técnicas, elas vão encontrar uma dimensão intermediária não linear, portanto, é uma curva, pode ser uma curva toda enrugada, pode ser uma sela de cavalo, pode ser um monte de coisa, né? Essa distribuição, então, ela vai ficar numa superfície. A superfície, no caso de 4 dimensões, você pode ter superfície de 2 dimensões e pode ter superfície de 3, que é o hiperplano. Então imagina, você pode estar neste momento num espaço com maior número de dimensões, mas a gente só está enxergando as projeções. Nós estamos numa superfície de dimensão 3. A gente pode pensar desse jeito, que nós estamos participando apenas de uma projeção ou de uma restrição num espaço. Isso é uma coisa fantástica, porque é dessas coisas que a gente extrai características, né? As chamadas extrações de características ou vetores característicos. Em inglês é feature vector. Eu sempre traduzi isso como vetor de aspecto. É mais para aspecto do que o significado geométrico mesmo é de aspecto, não de característica. Característica pode ser tanta coisa, mas é aspecto mesmo. A impressão que dá, a forma, é isso aí. O senhor tem uma tese sobre sistemas inteligentes? Não sei se você queria falar alguma coisa sobre ela. Você acha interessante? Eu acho muito interessante. Agora, o que são sistemas inteligentes? Então a gente hoje em dia está mergulhado nisso. Várias coisas que a gente utiliza são sistemas inteligentes e mais. A gente está usando inteligência artificial voltada para as coisas. A famosa internet das coisas, que é com que o Caetano originalmente trabalha, né? E isso está evoluindo muito rapidamente. Para ter uma ideia, o meu carro, que é de uma marca, que é uma marca assim meio... Não é carro para rico, né? A Hyundai. O meu carro, ele freia automaticamente. Se alguém aparecer na frente do carro, ele freia. Alguém de bicicleta, uma coisa assim, um carro freia na minha frente. Se eu não frear logo, ele mesmo freia sozinho. Ele enxerga. Sabe, se você estiver numa rodovia bem demarcada, ele vai sozinho, ele consegue dirigir sozinho. Só que ele reclama se você deixa muito tempo sem as mãos, né? Você tem que estar com a mão fingindo que está dirigindo. E outras coisas de automação que ele tem, né? Por exemplo, ele se estabiliza automaticamente. Então ele evita que o carro derrape numa curva, uma coisa assim, ou até que capote. Então isso está usando um sistema inteligente. E chegando nas LLM, né? Chegando nesses chats que são fantásticos. É claro que a pessoa que usa, ela tem que saber o que está fazendo, né? Você não pode chegar para um chat GPT, mesmo que seja o mais completo, que é pago. Você não pode chegar para ele assim, faça um artigo para mim sobre extração de características de uma imagem. Porque além de ficar uma obra rasa, também vai estar repleta de plágio. Provavelmente ele vai plagiar. É quase certeza que ele vai plagiar. E tem mais uma coisa. Quando a gente começa a desenvolver, fazer uma pesquisa usando essas máquinas, esses robôs, a gente corre um sério risco dele usar o que ele aprendeu com a gente com outras pessoas. Uhum. Você entendeu? E isso pode acontecer, inclusive, antes de você publicar. Sim, um processo de retroalimentação dessa máquina. Então, ele rouba. Roubo também, justamente. Mas não é que foi feito para roubar, ele aprende.
ele aprende aquilo que ele aprendeu conversando com você, ele chega para outro usuário, eu não sei como é que eu faço, eu queria tratar uma série temporal como se fosse um vetor no espaço multidimensional e fazer uma análise de aglomerações e com isso fazer descoberta de conhecimento, fazer detecção de semântica. A máquina pode, por exemplo, pegar o meu trabalho que a gente tem aqui, nós 4, pegar o trabalho, copiar, ele já aprendeu aquilo, não é nem pegar, ele já está. Ele já tem aquilo pronto e ele oferece para a pessoa. E o máximo que ele ganha é um obrigado, né? Quem gosta de falar com IA. Obrigado e uma assinatura de $20 mensais. É verdade, a assinatura de $20 mensais. Eu tô pagando. Bom, na sua visão, qual que foi a maior lição que a astrofísica deixou para o seu trabalho atual como orientador e pesquisador em redes neurais e lógica? Então, olha, na verdade, eu usei a astrofísica mais para uma realização pessoal, uma coisa interna. Eu estudei um monte de coisas mesmo de astrofísica e as mais importantes são a evolução estelar. Você sabe que tudo que nós temos aqui, todos os elementos químicos que estão no nosso corpo, todos os átomos vieram de supernova, vieram de explosão de supernova. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Pode ser que tenha até mais, não sei. Tudo que a gente tem veio de explosões de supernova e provavelmente até supernovas primordiais. As primeiras estrelas que se formaram, elas eram monstruosamente grandes e elas viveram pouco tempo e explodiram. Elas incharam, ficaram vermelhas e aí elas entram em um estado de colapso quando elas produzem ferro. Ferro, na verdade, é todo elemento químico comparável ao ferro. Então, todos os metais acima do ferro, eles têm essa característica. Eles, quando são formados, o meio resfria. Ele utiliza a energia para formar o átomo de ferro. E aí o que acontece? A estrela resfria. No que ela resfria, ela vai encolhendo, ela cai, praticamente em queda livre, vai colapsando, chega a um ponto que ela fica extremamente densa, muito compacta, e aí ocorre a explosão. Essa explosão, ela é uma explosão de fusão e ela vai causando ondas de detonação. Semelhante às bombas aí que os americanos usam, aquelas bombas com gasolina e ar. Sim. Ela sofre essa explosão, onde a própria onda de choque causa explosão. Então, a energia que é liberada é um absurdo e a quantidade de matéria que ela joga para o espaço é muito grande. E são várias. Provavelmente houve explosão de várias supernovas, muito antes de se formar, de se consolidar uma galáxia. Já estava com uma metalicidade boa. Então a gente é filho. Filho quer dizer, a gente é... fruto. Não é filho, porque a gente nasceu junto. Os nossos átomos, eles se constituíram, eles vão formando moléculas e coisas desse tipo, juntamente com o Sol. Então o Sol é mais para ser nosso irmão. O Sol, os planetas, os cometas, eles são nossos irmãos mesmo. A gente foi formado de uma nuvem molecular escura, e isso fez surgir uma estrela. E a outra coisa é a cosmologia. A cosmologia é fantástica porque ela utiliza técnicas indiretas de medição de distância, de medida de distância, né? E ultimamente o pessoal está assustado com os resultados do James Webb, né? E é interessante porque todos esses trabalhos que têm sido feitos final dos anos 90 para cá, eles estão utilizando técnicas de inteligência artificial. Onde eu fiz o doutorado, tem um grupo muito forte que trabalha com inteligência artificial desde os anos 90 e eles estão a todo vapor. Inclusive, uma das meninas que fez doutorado onde eu fiz é uma que ficou famosa aí, porque ela usou o UNET para modelar buraco negro. Então ela fez o modelo do buraco negro da galáxia M87. É a maior galáxia conhecida no universo observado. Ela é uma galáxia elíptica, quase esférica, e ela é monstruosa. Ela é uma galáxia muito grande, provavelmente ela foi formada pela fusão de galáxias menores. Então, tudo isso, na verdade, abriu bastante a minha mente, porque eu trabalhei com espaços multidimensionais, eu estudei geometria diferencial, que é a chamada geometria de manifolds, né? O pessoal traduz manifolds como variedades.
São as chamadas variedades diferenciáveis. E eu tenho uma facilidade muito grande de fazer visualização mental, é claro, né? Com espaços multidimensionais. Então, isso para mim veio a calhar. Quando eu encontrei as técnicas de machine learning, as técnicas que são usadas para essas coisas, grandes redes neurais, chamada deep learning, eu tive muita facilidade com isso. Graças à habilidade que eu ganhei sendo físico teórico, porque eu faço uma distinção. Físico teórico tem que saber um bocado de coisa, que envolve, muito promíscuo com a matemática. Até que tem físico teórico, se você olha assim, parece que é um matemático, né? Já o físico experimental não é. O físico experimental ele tem mais aquela genialidade do engenheiro. Uhum. Ele é alguém que monta experimentos. Ele conhece, ele estuda alguma coisa lá e ele monta experimentos para detectar aquilo que eles estão procurando, partícula, etc. Ótimo, muito obrigado. Como o senhor organiza a sua produção científica, considerando que são áreas tão densas como a teoria da computação e modelagem? Então, eu sou um pouco anarquista. Não sei se vocês perceberam a minha camisa. Olha o que está escrito na minha camisa. Eu reconheço como... Então, ele está como super usuário. RM, menos RF, que quer dizer recursivo, e forçar, não deixar perguntar. Então, e barra, ele vai entrar recursivamente em todos os subdiretórios da raiz, todos, tu vai apagar tudo, e por último ele apaga o que estiver na raiz. Uhum. Então isso aqui é o suicídio de uma máquina Linux ou Unix. É o famoso RM menos RF. Quando você faz isso, você perde tudo mesmo. Só que o Linux está bebinho aqui, né? Ele está bêbado. Então ele fez algo que ele não deveria ter feito. Eu já vi gente fazendo essa maluquice, viu? Isso não é engraçado assim na camisa. Mas na vida real, o que salvou a pessoa que eu vi fazer isso foi um backup. Tem uma distribuição meme do Linux, que é o Anarchy Linux, que é que toda vez que você escreve errado um comando, ele automaticamente corrige para o comando da morte. Pro RM menos RF. Exato. Bom, ao longo do tempo aqui na Unesp, o que mais mudou na forma com que os alunos encaram o desafio de uma graduação em computação? De uma graduação visando o mundo acadêmico ou graduação de maneira geral, assim? De geral. De maneira geral mesmo. Olha, eu estou gostando dos alunos, claro, sempre tem exceção. Uhum. Sempre tem um ponto fora da curva, né? Um outlier. Sempre vai ter. Mas eu estou achando que está mais uniforme. Assim, a maioria está querendo realmente estudar, está querendo aprender, tanto no integral quanto no noturno. Os do noturno são verdadeiros heróis. Eu não acredito que eu daria conta de trabalhar o dia inteiro e à noite ir assistir a aula do professor Heraldo. Eu não acredito que eu conseguiria fazer isso, porque trabalhar em empresa, trabalhar de computação em empresa é desgastante, porque eu vejo a minha esposa, ela é formada em sistema, como é que é o nome? Sistema de informação, e ela inclusive agora está trabalhando com IA também, com LLM, mas eu vejo como é, assim, estressante. Exaustivo. Muito estressante, muito exaustivo. Já vi algumas vezes ela trabalhando, chorando, e ela trabalha à distância. E vira e mexe, vem o próprio chefe dela solicitando uma reunião acho que eles usam eles usam Teams ou é o Google Meet, não lembro mais, usam desses aí, para resolver os pepinos ou para levar bronca. Ela não leva porque o pessoal gosta dela, ela é muito séria, né? Geralmente o funcionário que leva bronca ou é porque realmente o patrão não se enxerga mesmo, ou porque a pessoa dá esse tipo de liberdade, né? Mas com relação a alunos que vão para a área acadêmica, eu estou achando que não mudou nada. Não mudou nada. O que eu vejo é o seguinte: os alunos, eles têm preferência pelos professores mais jovens. Os professores mais jovens, eles vêm de grupos que já estão muito engajados. Então eles fazem trabalho coletivo. Eles têm essa colaboração, esse ambiente de se fazer um brainstorm, coisa desse tipo. Quando você trabalha com poucas pessoas ou sozinho, já é diferente. Então eu vejo que os alunos dão preferência, né, aos professores jovens. Mas mesmo assim, eu ainda acho pouco o número de orientados que eles têm daqui da Unesp. Eu vejo, por exemplo, o Fabrício, ele tem lá eu não lembro quantos, mas não é um número muito grande como eu lembro que era na USP. Na USP a gente tinha, assim, nossa, cada orientador tinha
não vou falar curral, mas tinha um rebanho de orientados, né? Orientados de todos os tipos, iniciação científica, mestrado e doutorado, além de pessoas fazendo pós-doc. Então, ainda não está como na USP de São Paulo. Eu não sei como é que é São Carlos, a USP de São Carlos. E o senhor acha que, tipo, a facilidade das ferramentas modernas agora e a generativa pode atrapalhar o desenvolvimento do pensamento abstrato dos alunos? Então, eu acho que o pensamento abstrato seria interessante que eles adquirissem da mesma forma que eu adquiri. Através de matemática, através de física. O nosso curso, antigamente, ele tinha um currículo invejável com relação à quantidade de matemáticas e mesmo de físicas, porque o pessoal estudava eletrônica, coisas desse tipo. E a matemática, além de geometria analítica, lógica matemática e álgebra linear, eles tinham 4 cálculos. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, que é o que um físico estuda. Né? Pelo menos eu estudei. E essas disciplinas, elas trabalham com coisas... Se tiver um professor, assim, que realmente se empolgue com aquilo que ele está lecionando, eu acho que isso exercita, sim, a imaginação, a criatividade. Eu acho que isso ajuda bastante. O problema é que o pessoal tem uma tendência a achar que o que a gente estuda no ciclo básico é para ser aplicado imediatamente em alguma coisa. E não é. Às vezes você só vai aplicar aquilo muito depois. Se bem que Machine Learning já está aparecendo agora o quê? No 3º ano? Por aí, né? Então, Machine Learning tem muita coisa interessante, né? Mas é aquilo que eu estou falando, depende de quem está lecionando, né? Mas tem muita coisa interessante mesmo. Principalmente esses conceitos que são importantíssimos, que é a de multidimensionalidade. O produto interno, entender que o que ocorre numa rede neural, na verdade, é um conjunto, é uma sequência de redução por produto interno. Então isso aí é uma coisa assim fantástica. Se a pessoa tem essa facilidade, é muito bom mesmo. Ótimo. Para o aluno que gosta mais da parte teórica, mas se sente pressionado pelo mercado prático, qual seria o seu conselho? Que vá para o mercado, que vá ganhar dinheiro, porque não tem como você chegar assim no aluno e convencê-lo de que ele deve seguir a área acadêmica. Às vezes, ele pode ter conversado até com um professor que estava estressado, alguma coisa assim, falando de pesquisa. Ele pode, como eu já vi acontecer aqui, alunos que desistiram, que fizeram iniciação científica, fizeram um bom trabalho e foram para o mercado, foram trabalhar em empresa, e eu espero que eles estejam ganhando bem. Né? Essas empresas, no início, elas não pagam tão bem, né? Mas depois a pessoa vai tendo promoções, vai tendo assim, vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro mesmo, vai ter seu carro, seu carrão, vai ter as coisas assim, casa, né? Mas eu não vejo como fazer isso com quando ele tem vontade de ir para o mercado de trabalho, quando ele tem vontade de trabalhar mesmo, é o melhor que ele faz. Uma coisa que vem naturalmente. Eu acho que tanto ir para o mercado de trabalho quanto querer ir para o mundo acadêmico é uma coisa que tem que ser natural. Porque senão, tanto numa forma como na outra, por exemplo, a pessoa queria ser cientista, mas precisa de dinheiro, aí lá, não, abandona e vai ser empregado de alguma empresa. Então isso pode ser ruim para esse aluno. A mesma coisa é o aluno que tem tudo para trabalhar, para fazer desenvolvimento, coisa desse tipo, e vai para a carreira científica, para a carreira acadêmica. E se você olhar hoje em dia, o cientista computacional, ele tem pouca coisa para fazer de programação. Hoje em dia, tudo que a gente faz de inteligência artificial é usando Python. A grande maioria das coisas é usando Python. A menos que a gente esteja desenvolvendo bibliotecas, que aí geralmente usa C e C++. Mas tudo que você faz é usando Python, e o Python permite, por exemplo, que o jeito que você escreve o código, de alguma forma você abstrai daquilo ali, daquela montagem, daquele pipeline, você abstraia a rede neural, você abstraia a sequência de métodos baseados em redes, que é o caso, por exemplo, de você combinar o Transformer com, por exemplo, o CNN, que a primeira versão é chamada Visual Transformer. Eu acho que é Visual, alguma coisa assim, que é famoso. O Visual Transformer é um negócio fantástico, que ele usa um Transformer, você tem a opção de usar somente o encoder, não precisar do decoder, mas tem a versão que usa o Transformer completo e trata a imagem como um LLM. Trata a imagem como se fosse um texto gigante, entendeu?
Então, assim, talvez na empresa a pessoa tenha muito mais que arregaçar a manga do que no mundo acadêmico. No mundo acadêmico. No mundo acadêmico você tem que saber os métodos, tem que saber as técnicas, tem que estudar, tem que ler artigos, tem que ler livros, tem que ler artigo para você não querer inventar coisa que já está inventada. Então a pessoa que não lê artigo, ela tem problemas. Né? Hoje tem umas máquinas aí que te auxiliam a ler artigo, né? Não sei se vocês ouviram falar, está sempre anunciando. Aqueles resumos generativos. A IA, ela vai te dar um resumo, vai fazer uma síntese, vai fazer uma resenha, né, do artigo, e aí pela resenha, se você se interessar, você vai lá e começa a estudar com mais detalhes, começa a ler com mais detalhes, né? É a parte mais penosa na pesquisa, é ler o trabalho dos outros. É entender o que os outros estão dizendo. Principalmente se tiver muito algebrismo, muita representação, né? Que é o que vocês estão vendo em LFA. Se você pegar artigos de teoria da computação, você vai ver que é pesada a coisa. E também as conclusões. A lógica da coisa é muito sutil. Então a pessoa faz um negócio assim, pronto, eu demonstrei. Aí você fica horas querendo entender onde é que está a demonstração. Até dar agora que eu entendi. Depois de muito tempo que você fica lendo aquilo. Bom, e para finalizar, qual que é o grande desafio acadêmico que o senhor vislumbra para os próximos anos? Então, Thaís, talvez o ano que vem, mais um semestre de 2028, seja as últimas aulas que eu vou dar aqui. E com relação à pesquisa, eu não sei se eu vou querer ser professor colaborador, que é o que o Ricardo Egídio fez, né? Um colega nosso, que é da matemática aplicada, ele está como professor colaborador. Eu não sei se eu vou fazer isso. Assim, eu tenho vontade, às vezes, de aposentar mesmo e fazer musculação, e ficar na academia. Aí eu vou ter tempo de sobra para me cuidar. Mas as coisas que eu estou fazendo neste momento ainda são em cima de análise de aglomerações e descoberta de semântica, sabe? Você tem seus datasets lá gigantescos, e você quer encontrar contexto, você quer descobrir contexto naquela massa, naquela distribuição que você tem. Como é que você faz isso? Por exemplo, através de análise de aglomerações hierárquica. Isso é uma possibilidade. Através de fazer refinamentos de aglomeração. E isso é interessante quando você é auxiliado por um especialista daquela área. Por exemplo, eu não sou mais especialista em astrofísica, nem naquilo que eu apliquei no doutorado. Hoje em dia eu estou muito mais na computação mesmo. Tanto é que para fazer esse trabalho que eu acabei de falar, das órbitas, na verdade quem cuidou da parte da física foi o Nelson. Né? Ele que cuidou disso. E o que, por exemplo, uma ideia que a gente está tendo é de encontrar características físicas em regiões dos espaços, né, dos mapeamentos que são feitos com as séries temporais. O mapeamento é assim, você tem suas séries temporais lá gigantescas, mas cada série temporal, depois de passar pela extração de características e tudo mais, e pela análise de aglomerações, cada série vai ser um ponto. Então você tem um mosaico, você tem uma distribuição de pontos. E aí você vai ter regiões, você rotula automaticamente, não é rotulação por expertise, não é porque você saiba o que já é. Você tem geralmente um conhecimento a priori, que é o número de clusters, qual é o menor número de clusters, para ter um significado. Mas aí você pode fazer esse pente fino, você faz esse pente fino e você tenta justificar aquelas regiões de maior resolução, aqueles aglomerados pequenos, e tentar encontrar uma física que está ali. Isso é um trabalho assim meio tentativa e erro, e corre o risco também de dar com os burros na água, né? Bom, eu acho que por hoje a gente vai chegando ao final da nossa conversa. Tão bom. Foi muito bom te ter aqui no podcast, professor Heraldo. Foi uma conversa muito produtiva, muito interessante. Frutífera. Bom, eu agradeço novamente vocês pelo convite. Eu gostei. Esse estúdio, então, já está definitivo aqui na biblioteca. Nossa, que muito legal. É o que nós usaremos para os próximos episódios. Muito legal. O Leonardo e o Caetano, eles vão ficar aqui por muito tempo, né? Eu que já estou terminando a carreira. Então, eles vão ficar aqui por muito tempo e eles são promissores, né? Os dois, o Leonardo e o Caetano, eles são pessoas
com certeza pouco tempo eles vão assumir a liderança aqui na Unesp, né? Aqui no GCE. Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado aí. Eu gostei da conversa, do bate-papo. Espero não ter viajado muito. Apresenta apenas vários conceitos que eu, como estudante de primeiro ano da graduação, desconheço completamente. Então, sinto que no futuro vou revisitar esse episódio para refrescar as ideias. Que bom, então. Pois bem, hoje nós viajamos pela trajetória do professor Heraldo Pereira Marinho, partindo de um olhar atento às estrelas da astrofísica até a construção de uma carreira sólida e interdisciplinar na Unesp. Vimos que o rigor científico e a curiosidade não têm etiquetas. Eles nos levam por caminhos inesperados e nos transformam em profissionais mais completas. Queremos agradecer imensamente a participação do professor Heraldo por compartilhar sua jornada e a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Continue acompanhando a Torre de Marfim, porque aqui o conhecimento é código aberto e a ciência é o que nos guia. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter como @torre_d.marfim. Também é possível acompanhar nossos episódios recorrentes no Spotify e no YouTube. Até a próxima! Até!